Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, A Sombra de um Legado, Parte 12, Capítulo 102. Alvo Dumbledore encarou a pedra negra cravada no anel de ouro simples com a mão trêmula. Durante um século, este fora seu segredo mais obscuro, seu anseio mais profundo. A chance de vê-la de verdade, de falar com ela, de implorar por um perdão que sabia não merecer. Ele quase se sacrificará à sua missão, tudo, por esse desejo único e egoísta. E agora, aquela garota extraordinária com o mesmo rosto oferecia-o a ele livremente, não como uma tentação, mas como uma ferramenta de cura. Ele respirou fundo, estremecendo. Olhou da pedra para Ariana viva, cujos olhos calmos e empáticos não demonstravam julgamento, apenas compreensão. Então, olhou para Snape, que ainda estava de guarda, seu rosto uma máscara rígida de emoções conflitantes. Lentamente, Dumbledore colocou o anel no dedo e o girou uma vez na mão. O ar ficou parado. Uma figura começou a emergir das sombras empoeiradas do barraco. Não era um fantasma, transparente e cintilante, mas algo mais sólido, mais real, como uma memória que ganhava forma. Era uma jovem com longos cabelos loiro-mel e olhos gentis e bondosos que carregavam uma tristeza profunda e persistente. Era a primeira Ariana Dumbledore. Ela olhou para o irmão, não com raiva ou acusação, mas com um amor triste. Alvo, ela sussurrou, sua voz como o farfalhar das folhas de outono. Você carregou isso por tanto tempo. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Dumbledore. Ele não era mais o grande diretor, o bruxo poderoso. Era apenas um garoto, enfrentando o fantasma da irmã com quem havia falhado. Ariana, ele engasgou, a voz carregada de um século de culpa. Sinto muito. Por tudo. Pelo meu orgulho, pela minha ambição, pelo que aconteceu. Não foi sua culpa, Alvo, disse ela gentilmente. Foi uma tempestade de raiva e medo. Estávamos todos perdidos nela. Seus olhos espectrais então se moveram, passando pelo irmão para encarar a garota viva que usava seu rosto. Ela olhou para a nova Ariana, e sua expressão era de profunda e silenciosa gratidão. Você é tão forte, sussurrou ela. Você carrega nosso nome não como um fardo, mas como um escudo. Obrigada, por ser a luz que eu não pude ser. A Ariana viva simplesmente inclinou a cabeça, olhos fechados, um reconhecimento silencioso passando entre as duas almas que compartilhavam um rosto e um nome, mas que percorreram dois caminhos muito diferentes. Dumbledore conversou longamente com a irmã, suas palavras uma torrente de confissão e arrependimento, as dela um suave bálsamo de perdão e paz. Finalmente, com um último sorriso triste, ela começou a desvanecer. Me solta, Alvo sussurrou. É hora de todos nós ficarmos em paz. Com o último soluço de coração partido, Dumbledore virou a pedra novamente, e sua irmã desapareceu, deixando-o chorando, mas pela primeira vez em 100 anos. Aliviado. Lenta e dolorosamente, ele tirou o anel do dedo. Olhou para ele, não mais com um desejo desesperado, mas com uma sabedoria cansada e recém-descoberta. Estendeu-o para Ariana. Ele deveria ser destruído. Sua atração é grande demais. Ariana olhou para o anel, para a pedra da ressurreição. Ela não viu uma tentação perigosa, mas uma ferramenta. Uma ferramenta que acabará de curar uma ferida profunda. E ela sabia que havia outra, igualmente profunda, no mesmo cômodo. Ela pegou o anel, mas não o guardou. Em vez disso, virou-se para Snape. Ele olhava fixamente para o local onde o espírito havia desaparecido, com o rosto em choque absoluto. Acabará de testemunhar um milagre, uma conversa com os mortos. Professor Snape, disse Ariana com a voz suave. Ele estremeceu e seus olhos negros se voltaram para ela. A pedra não evoca apenas a família, disse ela gentilmente. Ela evoca aqueles que o usuário mais amou profundamente. Aqueles com quem ele tem uma conexão poderosa e não resolvida. Ela acenou com a cabeça em direção ao anel na mão de Dumbledore. Acredito que há alguém que gostaria de falar com você. Snape a encarou, sua mente se esforçando para compreender. Ele olhou para o anel, e uma vida inteira de muros cuidadosamente construídos, de amargura, bile e autoaversão, começou a tremer. Isso é, sentimentalismo tolo, sibilou ele, mas sua voz não tinha o tom cortante de sempre. Estava quebradiça, frágil. Talvez, admitiu Ariana. Mas acredito que a oportunidade para uma conversa final seja um pré-requisito lógico para um verdadeiro encerramento emocional. Dumbledore, com o rosto agora calmo e límpido, compreendeu imediatamente. Caminhou até Snape e estendeu o anel. Severo, disse ele, a voz cheia de uma compaixão gentil que Snape nunca ouvirá dele antes. Ela gostaria de ver você. As mãos de Snape tremiam. Ele desviou o olhar dos olhos gentis de Dumbledore para o olhar firme e sábio de Ariana. Sentiu-se encurralado não por uma ameaça, mas por um ato de profunda e inesperada graça. Após um longo e agonizante momento, pegou o anel. Seus dedos tremeram quando ele o girou uma vez. E lá estava ela. Em pé diante dele, exatamente como ele se lembrava daquele último e terrível dia, estava Lily Evans. Seus cabelos ruivos escuros brilhavam, e seus olhos verdes brilhantes, os olhos que ele via todos os dias no garoto que a atormentava, estavam cheios não de raiva, mas de uma profunda e triste compreensão. Severo, ela disse, sua voz um eco perfeito em sua memória. Todo o ar abandonou os pulmões de Snape. O frio e sarcástico mestre de poções, o temido chefe da Sonserina, o homem que construíra uma fortaleza em torno de seu coração, estava completamente destruído. Um som áspero e animalesco de pura e genuína dor escapou de sua garganta, e ele caiu de joelhos. Lily, ele soluçou, a única palavra contendo uma vida inteira de arrependimento. Sinto muito, muito mesmo. Eu sei, Céu, disse ela suavemente. Eu sempre soube. Sua forma espectral se ajoelhou diante dele, a mão pairando perto do rosto dele. Eu te perdoo. Você não devia, ele engasgou. Eu fiz isso. Eu o levei até você. Você cometeu um erro terrível, disse ela com a voz firme, mas gentil.
Mas você passou todos os dias desde então tentando se redimir. Você protegeu meu filho. Mesmo com sua crueldade, você o manteve seguro. Basta. Ela o encarou, seus olhos verdes cheios de um último e sincero apelo. Deixe o ódio de lado, Cel. Por mim. Deixe-o de lado. E cuide dele. Cuide dele de verdade. Ele precisa de você. Seu olhar então se voltou para Ariana, que observava a uma distância respeitosa. Um sorriso caloroso e grato iluminou seu rosto. E você, disse o espírito de Lily, sua voz ecoando na mente de Ariana e também na de Snape. A garota que se tornou seu escudo. Obrigada por cuidar do meu filho. Obrigada por ser a amiga de que ele precisava. Com um último sorriso radiante, ela começou a desaparecer. Seja feliz, Cel sussurrou, e então se foi. Snape permaneceu ajoelhado no chão, o corpo atormentado por soluços silenciosos e purificadores. Dumbledore e Ariana permaneceram em silêncio, permitindo-lhe um momento de luto e absolvição particulares. Quando finalmente se levantou, era um homem diferente. A amargura que o definirá por mais de uma década havia desaparecido, lavada por uma onda de perdão. Seu rosto ainda era severo, seu comportamento ainda severo, mas o veneno profundo, profundo da alma, havia sido expelido. Ele devolveu o anel a Ariana com a mão firme. Obrigado, disse ele, com a voz rouca. Não estava claro com quem ele estava falando, Dumbledore, Ariana ou fantasma da mulher que ele amara. Não importava. Ariana soube, naquele momento, que havia feito mais do que apenas destruir uma Horcrux. Ela havia curado as feridas mais profundas dos dois homens mais poderosos que enfrentariam Voldemort. Ela havia reparado as rachaduras em suas almas. E ao fazer isso, ela havia tornado a aliança deles, e suas chances de vencer a guerra iminente, infinitamente mais fortes. Capítulo 103. A viagem de volta da cabana dos Gaun foi silenciosa e sombria. Os três aparataram de volta diretamente para a sala do diretor, o peso dos acontecimentos da noite como uma presença tangível entre eles. Snape, com o rosto limpo do escárnio habitual e substituído por uma exaustão silenciosa e profunda, deu um único e breve aceno para Dumbledore e Ariana antes de sair da sala sem dizer uma palavra. Ele tinha uma vida inteira de sofrimento para processar. Dumbledore, parecendo cansado, mas mais em paz do que Ariana jamais o vira, afundou-se na cadeira. Fawkes emitiu uma nota grave e melodiosa, uma suave melodia de conforto e renovação. O que você fez esta noite, Ariana, disse Dumbledore, com a voz carregada de um assombro silencioso, vai muito além da destruição de uma Horcrux. Você curou feridas que eu pensava serem mortais. Você deu a dois velhos uma paz que eles não mereciam. Você merecia paz, professor, respondeu Ariana gentilmente. E a lealdade do professor Snape agora é absoluta. Ele protegerá Harry não por culpa, mas por amor à mãe. Foi um resultado estrategicamente necessário. Dumbledore riu baixinho, com um som fraco. Mesmo em um momento de profunda catarse espiritual, você vê a vantagem estratégica. Você é realmente extraordinário. Ele suspirou, seu olhar pousando na varinha das varinhas, que jazia sobre a mesa onde Ariana a havia colocado. Então, olhou para o anel que ela ainda segurava. Uma consequência interessante e imprevista dos eventos desta noite surgiu, disse ele, com a expressão séria. Uma questão de propriedade. Ele gesticulou para a poderosa varinha em sua mesa. Você me derrotou. Você me desarmou de forma limpa e sem malícia. Pelas antigas leis da magia que regem tais coisas, a lealdade da varinha das varinhas agora passou para você. Ela não me reconhecerá mais como seu verdadeiro mestre. Ariana olhou para a varinha nodosa e poderosa. Ela podia sentir uma mudança sutil nas correntes mágicas do ambiente. A varinha estava ciente dela. Reconheceu sua força, sua vitória. Estava esperando por ela. E o anel, continuou Dumbledore, seu olhar se voltando para o objeto na mão dela. Contém a pedra da ressurreição. Você a tirou do esconderijo. Você a purificou da maldição. Você é o atual guardião dela. Ele a encarou, seus olhos azuis demonstrando imensa gravidade. Sem querer, em uma única noite, você se tornou a mestra de duas das três relíquias da morte. O rosto de Ariana permaneceu impassível, mas ela processou a informação com uma intensidade silenciosa e interna. A varinha do destino. A pedra da ressurreição. Combinados com a capa da invisibilidade que Harry possuía, os três artefatos lendários estavam, pela primeira vez em séculos, alinhados com um único propósito unificado. Proteger Harry. Estou ciente, ela disse simplesmente. A varinha é sua por direito de conquista, disse Dumbledore, com um toque de tristeza na voz. Não posso mais usá-la em todo o seu potencial. Ariana olhou para a varinha das varinhas e depois para sua varinha feita sob medida, que ela mesma tirou do coldre. Sua varinha parecia parte dela, uma extensão de sua própria vontade, em sintonia com a natureza única e elementar de sua magia. A varinha das varinhas era uma arma de poder imenso, quase brutal, uma ferramenta de conquista e dominação. Era um artefato fascinante, mas não era ela. Professor, disse ela, tomando sua decisão com uma certeza rápida e lógica. A lealdade à varinha das varinhas pode ter se voltado para mim, mas seu propósito não. Ela é a varinha de Dumbledore, aos olhos do mundo. É o símbolo do seu poder, um componente-chave da defesa que você representa contra Voldemort. Se você fosse visto de repente sem ela, criaria instabilidade e levantaria questões perigosas. Minha posse dela é um segredo que deve ser mantido, assim como as Horcruxes. Ela empurrou a varinha das varinhas delicadamente de volta para ele, através da mesa. Eu não preciso dela. Minha própria varinha é suficiente para os meus propósitos. Você deve continuar a carregá-la. Ela continuará funcionando para você, mesmo que não lhe dê sua lealdade absoluta e definitiva. Seu poder simbólico é, neste momento, mais importante do que sua lealdade prática a mim. Considere sua posse um empréstimo estratégico. Dumbledore olhou para ela comovido com sua sabedoria e sua falta de ambição. Qualquer outro bruxo teria pegado a varinha lendária sem pensar duas vezes.
Ela a via apenas como uma ferramenta cujo posicionamento atual não era o ideal. A varinha, reconhecendo a intenção de Ariana, imediatamente estabeleceu um vínculo incipiente com o alvo novamente. E o anel? Ele perguntou. Ariana olhou para a pedra da ressurreição em sua palma. Era uma ferramenta para a comunhão com os mortos, um bálsamo para a dor, mas também era uma fonte de obsessão, uma isca perigosa para aqueles que não conseguiam se livrar do passado. Seu trabalho, por enquanto, estava concluído. Ela havia curado os 2 homens que mais precisavam dela. Usá-la novamente seria um convite ao perigo. Vou guardar a pedra por enquanto, disse ela. É muito perigoso deixá-la desprotegida e muito tentador ser segurada por alguém que ainda luta com uma grande perda. Eu tenho uma aptidão particular para o distanciamento emocional que me torna uma guardiã adequada. Ela a guardou em uma bolsa blindada. Quando chegar a hora certa, quando seu uso não for mais necessário e sua existência se tornar um risco, eu a descartarei, de forma permanente e indetectável. Talvez o tivessem jogado nas profundezas do oceano, ou o tivessem transfigurado em um único e insignificante grão de areia e o tivessem lançado ao vento. O método era irrelevante. A decisão estava tomada. Dumbledore assentiu. Uma profunda sensação de confiança o invadiu. Ele não estava falando com uma criança, mas com uma colega, uma parceira naquela grande e terrível guerra. Ela não estava apenas o ajudando. Ela estava, de muitas maneiras, direcionando a própria estratégia do conflito. Você carrega fardos pesados, Ariana, ele disse suavemente. Fardos são apenas variáveis complexas que exigem gerenciamento, respondeu ela com a voz isenta de qualquer autopiedade. E nosso objetivo principal permanece o mesmo. Ela se levantou para ir embora, sua parte no trabalho noturno concluída. Ela havia neutralizado uma Horcrux, curado 2 almas destroçadas e se tornado discretamente a mestra dos objetos mais poderosos do mundo bruxo. E ninguém, exceto o velho sentado à sua frente, jamais saberia. Era, pensou ela, a vitória mais lógica e eficiente que ela poderia ter esperado. Capítulo 104. Os dias que antecederam a terceira e última tarefa foram uma estranha mistura de excitação febril e pavor opressivo. A escola inteira fervilhava de expectativa pela grande final do torneio tribruxo. Campeões eram vistos praticando feitiços complexos em salas de aula vazias, e bolões de apostas fervilhavam em todas as salas comuns. Mas para aqueles que sabiam a verdade, uma corrente mais sombria corria sob a superfície. Harry, plenamente consciente de que sua participação não fora um acidente, mas sim uma conspiração maliciosa, treinou com uma intensidade sombria e concentrada. Sentia como se estivesse se preparando não para uma competição, mas para uma emboscada. Seus treinos com Ariana, Hermione e Daphne na sala precisa passaram a ser menos voltados para o aprendizado de novos feitiços e mais voltados para o refinamento estratégico. Eles já haviam abordado todos os feitiços defensivos, contra maldições e magias de navegação concebíveis. Agora, Ariana mudou seu foco da magia prática para a guerra psicológica. As 2 primeiras tarefas eram testes de habilidades específicas, explicou ela certa tarde, diante de um mapa magicamente gerado do labirinto que crescia no campo de quadribol. Bravura contra o dragão, resolução de problemas para o lago. A terceira tarefa, o labirinto, é diferente. É um teste de caráter sob imensa e constante pressão. Os obstáculos não serão apenas criaturas mágicas ou barreiras físicas. A maior ameaça no labirinto será o próprio labirinto. O que você quer dizer? Perguntou Harry. Ele será encantado para desorientá-lo, disse ela com a voz calma e analítica. Para fomentar a paranoia. Para fazer você duvidar do que vê e ouve. Isso vai se alimentar dos seus medos e desgastar sua determinação. Sua habilidade mágica é suficiente, Harry. Seu desafio será manter a clareza mental. Na véspera da tarefa final, Ariana pediu para falar com Harry a sós. Caminharam pela beira do grande lago, com a água calma e escura sob o céu noturno. Amanhã, você entrará no labirinto, começou ela com um tom sério. Eu lhe ensinei os feitiços necessários. Hermione lhe forneceu todos os dados históricos relevantes. Daphne lhe deu insights sobre o pensamento dos outros campeões. Mas tenho 2 conselhos finais e cruciais para você. Não são feitiços. São protocolos de sobrevivência. Você precisa memorizá-los. Harry assentiu com toda a atenção voltada para ela. Primeiro, disse ela com seus olhos cor de pervinca fixos nos dele, no momento em que você entrar naquele labirinto, estará sozinho. Não confie em ninguém. Nem em Cedric, nem em Fleur, nem em Krum. Eles são seus concorrentes, e o labirinto os deixará desesperados. Mais importante ainda, não confie em ninguém que você possa ver que não seja um concorrente. Não confie em sussurros, aparições ou ofertas de ajuda. Serão ilusões criadas para te prender. Ela fez uma pausa com uma expressão sombria. Esta tarefa é o desfecho da trama que os colocou neste torneio. É aqui que eles farão a jogada deles. Esta é a tarefa em que tentarão matá-los, ou pior, levá-los. O que significa que os outros campeões não são apenas seus rivais, são danos colaterais. Eles estão em imenso perigo. Se virem uma oportunidade de ajudar um deles sem comprometer a própria segurança, façam-no. Mas seu objetivo principal não é ser um herói para eles. É sobreviver. Não se unam a ninguém. Não permitam que ninguém viaje com vocês. Se virem a taça tribruxo e o caminho estiver livre, aproveitem-na. Não esperem. Não hesitem. Completem a disputa. Puxá-los não só os impedirá de escapar, como também os colocará em risco. Entendido? A lógica fria e dura daquilo era arrepiante, mas Harry sabia que ela estava certa. Não era mais uma competição escolar. Era uma zona de guerra. Entendido, disse ele em voz baixa. Ótimo, disse ela. Agora, o segundo e mais importante conselho. Ela parou de andar e se virou para encará-lo de frente. A taça tribruxo no centro do labirinto é o seu objetivo. No entanto, há uma probabilidade moderada alta de que a própria taça tenha sido adulterada. Pode não ser o que parece. Harry a encarou.
O que você quer dizer? Acha que é uma armadilha? Acredito que seja a peça final do mecanismo de transporte, afirmou ela. A pessoa que confundiu o cálice de fogo teria garantido que a etapa final do seu plano também fosse magicamente assegurada. É altamente provável que o cálice tenha sido transformado em uma chave de portal não autorizada. A ideia era tão audaciosa, tão tortuosa, que Harry sentiu um medo frio tomar conta dele. Então me escute com muita atenção, Harry, disse Ariana com a voz baixa e urgente. Se você tocar na taça e se encontrar em outro lugar, algum lugar que não seja a entrada do labirinto, você foi levado. Você estará no coração do território inimigo. Não perca tempo em hipótese alguma. Não tente olhar ao redor. Não tente bancar o aventureiro. Não se envolva em nenhum tipo de investigação. Seu inimigo estará lá, esperando por você e estará preparado. Ela encontrou o olhar dele, intenso e absoluto. No momento em que seus pés tocarem o chão naquele outro lugar, seu único objetivo é voltar. A taça que a levou até lá é sua única saída garantida. Provavelmente será uma chave de portal de mão dupla. Não a solte. Se soltar, agarre-a novamente com toda a força que puder. Não hesite por um segundo sequer. O criador desta armadilha estará contando com sua confusão e medo momentâneos. Não lhes dê esse momento. Toque a taça e volte. Essa é sua única prioridade. Sobrevivência acima de tudo. Ela acabará de lhe dar um protocolo preciso, passo a passo, para escapar de uma armadilha que ele nem sabia que estava por vir. Ela previra a emboscada, a chave de portal e a decisão crítica em uma fração de segundo que ele teria que tomar. Harry olhou para o amigo para a mente brilhante e lógica que via o mundo não como ele era, mas como uma série de possibilidades e probabilidades interconectadas. Ele havia caminhado até o lago sentindo-se como um menino sendo enviado para a ruína. Estava voltando sentindo-se como um soldado que acabará de receber a chave para sua própria sobrevivência. Certo, disse ele, a única palavra um voto solene. Eu entendo. Não hesitarei. Ótimo, disse Ariana, com um brilho de alívio nos olhos. Então você está o mais preparada possível. Ela fizera tudo o que podia. Ela o armara, treinara e lhe dera o conhecimento estratégico para sobreviver ao inevitável. Agora, o resto dependia dele. A tarefa final estava prestes a começar, e o destino do mundo bruxo dependia da capacidade de um garoto de 14 anos de seguir uma instrução simples e vital. Capítulo 105. O dia da terceira tarefa amanheceu com uma atmosfera de tensão eletrizante, típica de um festival. Os terrenos de Hogwarts estavam transformados. Uma multidão enorme e vibrante já enchia o estádio de quadribol, que havia sido convertido para dar vista para a entrada do enorme labirinto cercado por muros de sebe. Bandeiras representando as 3 escolas e os 4 campeões balançavam ao vento. Em uma antecâmara silenciosa reservada aos campeões e suas famílias, Harry sentia um tipo de apoio que nunca havia conhecido antes. Ele não estava sozinho. O senhor e a senhora Weasley estavam lá, cuidando dele como uma segunda mãe e um segundo pai, colocando sanduíches em suas mãos e dizendo o quanto estavam orgulhosos. Guy estava lá, tendo tirado o dia de folga para estar lá, oferecendo palavras de incentivo e conselhos táticos. Rony, com a amizade deles totalmente restaurada e fortalecida por isso, estava ao seu lado, uma presença sólida e inabalável. E estando com eles, olhando para todo mundo como os irmãos que eles deveriam ser, estavam Sirius e Remo. Sirius, com os olhos brilhando de um amor feroz e orgulhoso, deu um tapinha nas costas de Harry. Lembre-se do que você praticou, Harry. Mantenha a cabeça fria. Você é mais do que páreo para qualquer coisa aí dentro. Remus, mais calmo, mas não menos solidário, ofereceu um sorriso reconfortante. O treinamento da Ariana te serviu bem. Confie nos seus instintos, mas confie ainda mais na sua preparação. Esta era sua família. Uma família barulhenta, caótica, amorosa e unida, todos ali para ele. Vê-los unidos em apoio era um escudo mais poderoso do que qualquer protego. Enquanto ele se absorvia naquele calor desconhecido, uma nova figura se aproximou do grupo, hesitante. Era Fleur Delacour. Ela vestia suas vestes azul claras de campeã, mas sua habitual confiança altiva havia desaparecido, substituída por um olhar de humildade sincera e nervosa. Ela caminhou diretamente até Ariana, que estava parada em silêncio com Hermione e Daphne perto da borda do grupo. Miss Dumbledore e Fleur começou com a voz suave. Posso falar com você? Ariana inclinou a cabeça, dando total atenção a Fleur. Eu quero me desculpar, disse Fleur, olhando Ariana diretamente nos olhos. Era claramente difícil para ela, mas ela não vacilou. Meu comportamento na biblioteca foi orgulhoso e tolo. Você estava certa. Fiquei intimidada pela sua reputação e permiti que minha própria insegurança se manifestasse como arrogância. Não era digno de uma campeã. Me desculpe. Foi um pedido de desculpa sincero e sincero. Hermione e Daphne observaram, surpresas e impressionadas. A expressão de Ariana se suavizou. Um pedido de desculpas baseado em uma reavaliação lógica do próprio comportamento é sempre aceito. Mademoiselle Delacour, disse ela graciosamente. Demonstra força de caráter, não fraqueza. Uma expressão de imenso alívio tomou conta das belas feições de Fleur. Obrigada, disse ela. Em seguida, gesticulou em direção a um pequeno grupo próximo, um bruxo bonito e bem vestido, uma mulher bonita e elegante, e uma garotinha loira que encarava Ariana com olhos arregalados e fascinados. Meus pais e minha irmã, Gabrielle. Eles insistiram em conhecê-la. Gabrielle, principalmente. Ela ouviu as histórias. Ela acha que você é bem, ela é idólatra. Ariana, vendo o apelo sincero nos olhos de Fleur, assentiu levemente. Ela a acompanhou até a família Delacour. O senhor Delacour curvou-se profundamente. É uma honra, Mademoiselle Dumbledore. Minha filha nos contou sobre seu intelecto e poder formidáveis. E também somos gratos por sua pesquisa sobre a cura maledictus. Um parente nosso agora está se sentindo muito mais saudável. Mas foi a pequena Gabrielle quem ficou verdadeiramente encantada. Ela se escondeu atrás das vestes da mãe, espiando Ariana com olhos cheios de adoração.
Você tem um patrono pássaro trovão? Sussurrou ela em um inglês com forte sotaque. Sim, Ariana confirmou gentilmente. É verdade, então Gabrielle sussurrou, parecendo que tinha acabado de conhecer uma figura de conto de fadas. A interação foi breve, mas significativa. Foi um remendar de pontes, a construção de uma nova e respeitosa aliança entre duas das jovens bruxas mais poderosas do torneio. Fleur, ao reconhecer sua própria falha, conquistou o respeito de Ariana e ao fazê-lo, sutilmente se alinhou ao crescente círculo de influência delas. Quando Ariana retornou ao seu grupo, Sirius a observava com um sorriso irônico e impressionado. Fazendo aliados políticos antes mesmo do evento principal começar, murmurou ele para Remus. Ela realmente é a herdeira de Dumbledore. Finalmente Ludo Bagman entrou na tenda com a voz retumbante. Campeões, hora de tomarem suas posições. Harry e Cedric, vocês estão empatados em primeiro lugar. Serão os primeiros a entrar no labirinto. O momento havia chegado. A família de Harry o envolveu em um último e grande abraço coletivo. Estaremos observando Harry. Apenas faça o seu melhor. Estamos orgulhosos de você, não importa o que aconteça. Por fim, ele se pôs diante de Ariana. Ela não lhe ofereceu um abraço nem um chavão. Simplesmente encontrou o olhar dele, seu próprio olhar calmo e firme, um último ponto de ancoragem da lógica antes que ele se intrometesse no caos. Lembre-se dos protocolos, Harry, disse ela com a voz baixa, mas firme. Fique vigilante. Não confie em ninguém. E acima de tudo, se você se encontrar no lugar errado, segure a xícara e não solte, ele terminou para ela, a instrução agora gravada em sua memória. Correto, disse ela. Um lampejo de algo, orgulho, preocupação, amizade, aqueceu seus olhos. Execute o plano. Sobreviva. Ele assentiu, uma nova e firme determinação tomando conta dele. Ele não estava lutando apenas por uma taça ou pela glória. Estava lutando pelas pessoas sorridentes em seu álbum de fotos e pela família viva e pulsante que agora o cercava. Ele estava pronto. Ele se virou e caminhou com Cedric em direção à entrada escura e ameaçadora do labirinto, cercado pelo rugido da multidão. Estava caindo em uma armadilha, mas não às cegas. Estava armado, treinado e tinha um plano. O jogo final do torneio estava prestes a começar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. O canhão rugiu, sinalizando o início da terceira tarefa. Harry e Cedrico, compartilhando o último aceno esportivo, mergulharam na entrada escura e estreita do labirinto. As sebes altas e farfalhantes os engoliram imediatamente, e o rugido da multidão se transformou em um zumbido distante e abafado. O ar lá dentro era frio, úmido e de um silêncio inquietante. O caminho à frente serpenteava e se curvava, envolto em uma névoa sinuosa e imutável. Os sentidos de Harry estavam em alerta máximo, sua varinha firmemente segura na mão, a ponta brilhando com um lume suave. Ele se lembrou do aviso de Ariana: a maior ameaça no labirinto será o próprio labirinto. Ele avançou com uma cautela que beirava a paranoia. Ignorou os sussurros estranhos que pareciam vir das sebes, descartou as formas fugazes e sombrias que via no limite da visão. A cada poucos metros, lançava um feitiço rápido e silencioso de revelação, verificando se havia armadilhas. Ele encontrou um bicho-papão que se transformou em um dementador, mas o derrotou com um ridículo não verbal. Com a mente concentrada demais nas ameaças reais para se assustar de verdade com um fantasma, ele atravessou uma névoa encantada que tentava virá-lo de cabeça para baixo, contra-atacando com um feitiço de orientação simples que Hermione lhe ensinara. Ele não estava apenas sobrevivendo, ele estava dissecando metodicamente os desafios do labirinto. De repente, um grito ecoou pelo labirinto, agudo e cheio de dor, seguido por uma chuva de faíscas vermelhas disparadas para o céu, o sinal para um campeão em apuros. Viera da direção de Fleur. Harry hesitou por um instante, seus instintos grifinórios gritando para ele ir ajudar. Mas a voz de Ariana, fria e lógica, ecoou em sua mente. Seu objetivo principal não é ser um herói para eles. É sobreviver. Ele cerrou os dentes e seguiu em frente, sua própria sobrevivência em primeiro lugar. Poucos minutos depois, ele ouviu outra comoção. Viu duas figuras duelando em uma passagem lateral à sua frente. Eram Cedrico e um Victor Krum estranhamente rígido e com aparência robótica. Os olhos de Krum estavam vidrados, seus movimentos bruscos. Ele lançava maldições de nível imperdoável, não para ferir, mas para subjugar. Ele foi submetido ao feitiço Impérios. Cedrico gritou para Harry. Harry, vendo Cedrico se segurando, tomou uma decisão em uma fração de segundo. Ele lançou um feitiço atordoante não em Krum, mas em uma raiz espessa perto de seus pés. A raiz se contorceu e se enrolou, derrubando o campeão de Durmstrang. Quando Krum cambaleou, Cedrico o atingiu com uma maldição que o prendeu por completo. Krum tombou como uma estátua. Outra chuva de faíscas vermelhas se elevou. Obrigado, Potter, gritou Cedrico, antes de correr por um caminho diferente. Dois campeões estavam caídos. Harry continuou com o coração disparado. O labirinto era um lugar de emboscadas e traições. Ele estava se aproximando do centro agora, podia senti-lo. O ar vibrava com a magia da taça tribruxo. Ele dobrou uma última esquina e a viu. Lá, em uma clareira silenciosa e estrelada, a taça tribruxo repousava sobre um pedestal, brilhando com uma suave luz azul. Era bela, triunfante e completamente desprotegida. Mas quando estava prestes a entrar na clareira, viu Cedric chegar lá por outro caminho. Cedric estava mais perto. Alcançou a taça, o rosto iluminado pela vitória. Mas antes que seus dedos pudessem tocá-la, um jato de luz vermelha irrompeu das sebes. Os olhos de Cedric reviraram e ele caiu no chão, atordoado e inconsciente. Harry se virou com a varinha erguida, mas não havia ninguém ali. O agressor havia desaparecido. Ele estava sozinho. Cedric estava incapacitado. O caminho para a taça estava livre. A voz de Ariana era um chamado claro em sua mente. Se você vir a taça tribruxo e o caminho estiver livre, você a pega. Não espere. Não hesite. Ele correu. Atravessou a clareira a toda velocidade, com os olhos fixos no troféu brilhante.
Alcançou o pedestal com as mãos estendidas. Agarrou as duas alças da taça. O mundo se dissolveu. Não foi o solavanco nauseante de uma chave de portal a que ele estava acostumado. Foi uma sensação violenta e dilacerante, uma aparatação forçada que o arrancou da clareira de Hogwarts. Ele aterrissou com um baque forte e doloroso no chão frio e úmido. A xícara caiu no chão ao seu lado. O ar estava carregado com o cheiro de terra molhada e decomposição. Ele estava em um cemitério escuro e coberto de mato, cercado por lápides antigas e em ruínas. Um enorme teixo pairava sobre ele e ao longe, ele podia ver a forma escura de uma igreja e uma casa grande e imponente em uma colina. Ele sabia com uma certeza nauseante que não estava mais em Hogwarts. Uma figura baixa e encapuzada caminhava em sua direção, carregando um objeto embrulhado. Havia uma cobra grande e um caldeirão, mas Harry apenas olhava de soslaio. No momento em que pousou, o coração de Harry martelava contra as costelas. Não hesite. Não olhe ao redor. Segure a xícara e não a solte. A figura estava quase em cima dele. Os olhos de Harry fixos na taça tribruxo ao seu lado. A chave de portal deveria ser bidirecional. Deveria levá-lo de volta, certo? Ele viu a figura encapuzada erguer uma varinha. Não havia tempo. Ele precisava agir. Despejou cada gota de sua vontade, seu desespero, seu desejo de retornar, e agarrou a taça rapidamente com as mãos, esperando que a chave de portal fosse reativada. Ao mesmo tempo, a figura encapuzada, a voz de Peter Pettigrew era reconhecível. Gritou, reducto. Um jato de luz vermelha atingiu Harry no peito no exato momento em que ele sentiu o puxão familiar e doloroso no umbigo. A dor explodiu em seu braço enquanto ele caía, o feitiço e a ativação violenta da chave de portal o dilacerando simultaneamente. O mundo girou em um vórtice nauseante de cor e dor. Capítulo 107. O mundo voltou à existência com uma finalidade de cortar o coração. Harry caiu desajeitadamente na grama macia da entrada do labirinto, com a taça tribruxo caindo ruidosamente no chão ao seu lado. O rugido da multidão, que antes era um eco distante, agora era uma onda sonora ensurdecedora e triunfante. Ele conseguirá. Estava de volta. Ele ficou ali por um momento, seu corpo gritando em protesto. Uma dor lancinante e incandescente subia por seu braço, vinda de um corte profundo e irregular em seu antebraço, onde a maldição de Pettigrew o atingira de raspão. Ele tremia incontrolavelmente, mas estava vivo e estava ali. A multidão aplaudiu o vencedor. Viram seu campeão emergir do labirinto segurando o troféu. Não viram o terror em seus olhos nem o sangue começando a encharcar sua manga. Uma banda começou a tocar. Os oficiais, liderados por um radiante Ludo Bagman, começaram a se mover em sua direção. Mas uma figura se moveu mais rápido com uma urgência que interrompeu a celebração. Alvo Dumbledore estava ao seu lado em um instante, seus olhos azuis afiados e sem perder nada, observando o rosto pálido de Harry, seus membros trêmulos e o sangue em seu braço. Harry, disse ele com a voz baixa e urgente. O que aconteceu? A taça era uma chave de portal. Harry ofegou, batendo os dentes. Me levou a um cemitério. Ele estava lá, professor Pettigrew. A música festiva pareceu morrer no ar ao redor deles. O sangue sumiu do rosto de Dumbledore. Ele se ajoelhou ao lado de Harry, com a varinha já em punho, lançando uma série de feitiços silenciosos e diagnósticos sobre o garoto. Pettigrew, repetiu Dumbledore com a voz perigosamente calma. Ele estava sozinho? Sim, acho que sim, disse Harry, tentando se levantar. Ele estava carregando alguma coisa, uma trouxa de vestes parecia. Mas estava fazendo barulho. Ele ergueu a varinha e eu simplesmente fiz o que a Ariana me mandou fazer. Segurei a xícara e não soltei. Ele seguiu o protocolo. Não hesitou. Não investigou. Sobreviveu. Os olhos de Dumbledore se voltaram para onde Ariana agora abria caminho pela multidão com Hermione e Daphne, o rosto uma máscara de intensa preocupação analítica. Ele entendeu. Ela havia previsto a armadilha e lhe dera a chave para escapar. Ele então olhou para o corte no braço de Harry. Era profundo, ainda sangrando. Era um ferimento de maldição, não um simples corte. Ele bateu em você? Sim, assim que saí, confirmou Harry. Dumbledore tocou delicadamente a borda do ferimento com a ponta da varinha. Sangue. A expressão do diretor tornou-se sombria, seus olhos endurecendo-se com uma certeza terrível. Harry, disse ele com a voz quase um sussurro. A maldição, ela tirou sangue. O seu sangue. Ele olhou para Harry com os olhos cheios de um novo e profundo pavor. Pettigrew tem o seu sangue. Ele só precisaria dele por um motivo. Uma magia antiga e muito sombria. Um ritual de renascimento. A implicação pairava no ar frio da noite entre eles, mais aterrorizante do que qualquer dragão ou dementador. Pettigrew tinha o que precisava. O fardo que carregava. Era a forma embrionária e enfraquecida de Lord Voldemort. E agora, armado com o sangue de seu inimigo, ele tinha um ingrediente final para restaurar seu mestre a um corpo completo e aterrorizante. Voldemort estava de volta. A celebração da vitória ao redor deles era agora um ruído dissonante e sem sentido. O verdadeiro jogo acabará de ser jogado, e embora Harry tivesse escapado do tabuleiro, o inimigo ainda havia alcançado seu objetivo principal. Levem-no para a ala hospitalar, ordenou Dumbledore com uma autoridade que silenciou Bagman e os oficiais que se aproximavam. Agora, Sirius e Remo estavam lá num instante, com os rostos tomados pelo terror e pela raiva ao verem o ferimento de Harry. Eles o ajudaram a se levantar, apoiando-o enquanto Madame Pomfrey se aproximava correndo, sua varinha já brilhando com feitiços de cura. Quando começaram a levar Harry para longe em uma maca magicamente conjurada, seus olhos encontraram os de Ariana na multidão. Ela encontrou o olhar dele, o seu próprio, calmo e firme. Em seus olhos, ele não viu surpresa nem pânico. Viu apenas uma confirmação silenciosa e fria de uma realidade que ela já havia calculado.
Ela lhe deu um único aceno de cabeça, quase imperceptível. Um aceno que dizia, você fez o que deveria fazer. Você sobreviveu. O resto nós cuidaremos. A multidão estava em estado de confusão, seus aplausos se transformando em murmúrios preocupados ao verem seu campeão sangrando ser levado às pressas para fora do campo. O torneio tribruxo, que começara com tanta pompa e circunstância, terminara não com uma vitória gloriosa, mas com a certeza silenciosa e arrepiante de que a paz que o mundo bruxo desfrutara por 14 anos estava oficialmente encerrada. A guerra recomeçara. Mas desta vez, Dumbledore não estava sozinho. Ele tinha um novo e formidável grão-mestre ao seu lado do tabuleiro. Alguém que já havia previsto o movimento inicial do inimigo e garantido que seu rei sobrevivesse para lutar mais um dia. Capítulo 108. A ala hospitalar era um bolsão de silêncio tenso e estéril em um castelo ainda vibrante de comemorações confusas. Harry jazia em uma cama recém-engomada com o braço enfaixado e latejante. Madame Pomfrey o tratava com uma série de feitiços de cura suaves, porém potentes. Dumbledore, Sirius, Remo, McGonagall, Hermione, Daphne e os Weasleys formavam um círculo fechado e ansioso ao seu redor. A paz foi quebrada pela chegada de Cornélio Fudge. O ministro da magia entrou apressado, com suas vestes listradas farfalhando, um exemplar do profeta diário já agarrado, pronto para uma oportunidade de foto com um bravo campeão de Hogwarts. Lá está ele. Fudge trovejou com o rosto radiante. O garoto do momento. Uma pequena enrascada pelo que eu vi, mas uma vitória magnífica. Um verdadeiro triunfo para a cooperação entre escolas. Dumbledore deu um passo à frente, com a expressão grave, bloqueando o caminho de Fudge até a cabeceira de Harry. Cornélio, disse ele, em voz baixa e séria. Receio que a situação seja muito mais séria do que um simples arranhão. Harry foi atacado. A taça tribruxo era uma chave de portal não autorizada. Ela o levou a um local onde ele foi confrontado por Pedro Pettigrew. O comportamento alegre de Fudge desapareceu. Seu rosto ficou frouxo de descrença, depois endureceu em negação. Pettigrew? Absurdo. O homem é um fugitivo, se escondendo no vento. Como ele poderia orquestrar algo dessa magnitude? Ele não estava sozinho, ministro, continuou Dumbledore, com a voz como o toque de um grande sino. Ele estava lá para realizar um ritual sombrio. Ele tomou o sangue de Harry. Acredito que ele conseguiu usá-lo para restaurar Lord Voldemort a um corpo físico. Não, disse Fudge, elevando a voz e recuando um passo como se tivesse levado um golpe físico. De jeito nenhum. Aquele que não deve ser nomeado se foi. Ele está acabado. Isso é só a imaginação fértil do garoto. O estresse do torneio, claramente. Eu vi. Harry protestou da cama com a voz fraca, mas firme. Pettigrew. Ele estava lá. O garoto está claramente delirando. Vociferou Fudge com o rosto ficando vermelho. Ele era um homem aterrorizado pela verdade, um político cuja carreira inteira foi construída em uma era de paz e prosperidade. O retorno de Voldemort era uma realidade que ele simplesmente não estava disposto a aceitar. Eu não vou tolerar isso. Espalhando pânico e medo. Dumbledore, estou profundamente decepcionado com você por alimentar tais bobagens fantasiosas e perigosas. A discussão se intensificou com as negativas em voz alta e apavoradas de Fudge se chocando com as verdades sombrias e insistentes de Dumbledore. Os outros assistiam, horrorizados com a cegueira deliberada do ministro. Foi Ariana quem cortou o barulho. Ela estava parada em silêncio perto da porta, observando a interação com um olhar frio e analítico. Ela então deu um passo à frente, sua voz não alta, mas carregada de um peso que silenciou o ambiente. Ministro Fudge, ela disse com um tom respeitoso, mas com uma lógica inflexível. Fudge se virou para ela, momentaneamente perturbado pela nova interrupção. A senhorita Dumbledore, uma bela jovem bruxa. Veja bem, isso tudo é apenas um mal-entendido. Vamos por um momento deixar de lado a hipótese de Voldemort, disse Ariana, desmantelando calmamente o argumento dele. Vamos supor que você esteja certo e que ele não tenha retornado. Ainda nos resta uma série de fatos inegáveis e verificáveis. Ela começou a contá-los nos dedos. Fato 1. Pedro Pettigrew, um conhecido comensal da morte e fugitivo perigoso, está ativo e é capaz de orquestrar tramas mágicas complexas. Fato 2. Alguém já se infiltrou em Hogwarts e confundiu o cálice de fogo, como descobrimos no início do ano. Fato 3. 2 dos outros campeões tribruxo, Fleur Delacour e Victor Krum, foram incapacitados por maldições poderosas e ilegais, a Cruciatus e a Imperius, respectivamente, durante a tarefa final. Isso significa que há pelo menos um, e possivelmente mais, bruxo das trevas altamente habilidoso operando livremente, capaz de conjurar imperdoáveis em uma escola cheia de crianças. Ela fez uma pausa, deixando o peso desses fatos se acomodar. Voldemort pode ou não voltar, ministro. Isso é assunto para debate futuro. Mas o que não é discutível é que as ameaças ao nosso mundo estão aumentando. Pettigrew está à solta. Bruxos das trevas estão lançando maldições imperdoáveis contra campeões internacionais. Certamente a ação mais prudente e responsável para o Ministério seria reforçar suas defesas, aumentar o número de aurores ativos, reforçar a segurança, preparar nosso mundo para as ameaças inegáveis que existem independentemente de sua origem. Fazer menos do que isso seria um abandono do seu dever de proteger o público, não concorda? O argumento dela foi uma brilhante manobra política. Ela ignorou o argumento principal de negação dele e o encurralou com um conjunto de fatos que ele não conseguiu refutar, enquadrando o aumento da vigilância não como pânico, mas como governança responsável. Fudge a encarou, a boca abrindo e fechando. Ele estava preso numa armadilha. Negar a lógica dela seria admitir a própria incompetência. Bem, sim, claro, gaguejou ele. Nós naturalmente vamos investigar essas questões. Aumentar a vigilância. Sim. Naquele momento, a porta da ala hospitalar se abriu novamente, e Amélia Bones entrou com seu monóculo brilhando. Ouvi dizer que o ministro estava aqui, disse ela com seu olhar penetrante observando a cena. Ela claramente havia sido convocada por Dumbledore.
Fudge, vendo uma saída, agarrou a Amélia. Excelente! Eu estava explicando a Dumbledore que o Departamento de Segurança Interna, DMLE, vai aumentar suas patrulhas, investigando essas lamentáveis falhas de segurança no torneio. Deixo isso em suas competentes mãos. E com isso ele saiu apressado da sala, fugindo de uma verdade que não suportava encarar. Amélia Bones observou-o partir, com uma expressão de profundo desdém no rosto. Então virou-se para Harry. Potter, disse ela, com a voz séria. O ministro pode ser um tolo, mas eu não sou. Preciso saber exatamente o que aconteceu naquele cemitério. Preciso de uma lembrança. Para a revisão oficial. Dumbledore assentiu. É o único jeito, Harry. Harry concordou, e Dumbledore começou a se preparar para extrair a memória. Diretor Bones, disse Ariana, dando mais um passo à frente. Peço permissão para estar presente na exibição da memória. Amélia olhou para ela, surpresa. Esta é uma investigação oficial do DMLE, senhorita Dumbledore. É altamente irregular. As circunstâncias são altamente irregulares, respondeu Ariana suavemente. Tenho atuado como conselheira estratégica de Harry para este torneio. Meu protocolo, aliado à sua bravura e raciocínio rápido, é a razão pela qual ele está vivo agora. Compreender toda a extensão da ameaça que ele enfrentou é essencial para que eu continue a lhe fornecer proteção eficaz. Além disso, minha perspectiva única pode me permitir identificar detalhes que outros possam não perceber. Dumbledore e Sirius assentiram em apoio. Amélia Bones refletiu por um momento e então assentiu brevemente. Muito bem. Seu envolvimento em eventos recentes lhe rendeu isso. Pode observar. Nós também gostaríamos de estar presentes, disse Hermione, dando um passo à frente, com Daphne ao seu lado. Somos parte da equipe dela. Amélia estava prestes a recusar, mas Dumbledore interveio. Deixe-os ficar, Amélia. Esses jovens provaram ser mais capazes e confiáveis do que metade do ministério. Eles são uma unidade. Merecem enfrentar isso juntos. E assim, um pequeno e sombrio grupo se reuniu em torno da penseira que Dumbledore havia convocado. Um por um, eles contemplariam a memória. Dumbledore, o sábio líder. McGonagall, a firme professora, Sirius e Remo, a família, Amélia Bones, o braço da lei. E as 3 brilhantes garotas que se tornaram o escudo inabalável de Harry. Prepararam-se para mergulhar na memória de Harry, testemunhar o ritual sombrio no cemitério e encarar a evidência incontestável e aterrorizante do retorno de Lord Voldemort. O tempo da negação havia acabado. O tempo da guerra havia começado. Capítulo 109. O ar na ala hospitalar ficou parado e silencioso enquanto Dumbledore despejava cuidadosamente os fios prateados e diáfanos da memória de Harry na ampla bacia de pedra da penseira. A superfície do líquido girou, transformando-se de um espelho prateado em um vórtice escuro e agitado. Eu irei primeiro com Harry para guiá-lo através da memória, disse Dumbledore suavemente. O resto de vocês pode me seguir. É melhor entrar um de cada vez. A experiência pode ser desorientadora. Ele e Harry tocaram a superfície, e suas formas pareceram se esticar e distorcer antes de serem puxadas para dentro da bacia. Um por um, os outros o seguiram. Sirius e Remo foram os próximos, com os rostos impassíveis e uma determinação implacável. Depois McGonagall, depois Amélia Bones. Finalmente Daphne, Hermione e Ariana se aproximaram juntas, tocando a memória rodopiante como se fossem uma só. O mundo se dissolveu em uma queda vertiginosa e depois se solidificou. Eles estavam parados, invisíveis na entrada escura e enevoada do labirinto tribruxo. Observaram a forma espectral de Harry, seguida pelo verdadeiro Harry e Dumbledore, dar seus primeiros passos hesitantes para dentro. A lembrança era um borrão caótico de sebes altas, estranhas criaturas mágicas e caminhos errados. Mas Ariana não observava o progresso de Harry. Seus sentidos estavam aguçados, analisando o contexto, a periferia, os dados que o próprio Harry teria perdido em seu medo. Eles testemunharam os encontros. O bicho-papão, a névoa dourada, o explosivim. Viram as faíscas vermelhas que sinalizavam a derrota de Fleur. Então veio o duelo entre Cedrico e o Krum impôs o império. Enquanto Harry da memória observava à distância, a concentração de Ariana se aguçou. Ali, disse ela, sua voz aguda e clara no espaço mental compartilhado da penseira. Os outros, assustados, voltaram a atenção para onde ela indicava. Nas sombras profundas e mutáveis das sebes atrás de Krum, quase perfeitamente escondida, havia outra figura. Era uma mulher, de capa e capuz, mas ao se mover para observar a maldição que havia derrubado Krum, seu capuz caiu por um único e fugaz segundo. Seu rosto era magro, com cabelos escuros e rebeldes e os olhos maníacos e enlouquecidos de uma fanática. Bellatrix, Sirius rosnou sua voz um rosnado baixo de puro ódio. Lestrange Remus sussurrou com o rosto pálido. Ela está no labirinto, disse Amélia Bones, com a voz num sussurro horrorizado. Como ela passou pelo perímetro? Ela não era uma espectadora. Ela fazia parte da tarefa, afirmou Ariana, sua mente processando a nova informação com uma velocidade assustadora. Foi ela quem atordoou Fleur após lançar Cruciatus nela. Foi ela quem controlou Krum usando impérios. Ela não era apenas uma intrusa, era uma agente ativa, abrindo caminho. Eles observaram enquanto Harry da memória prosseguia, Cedrico deixando o atordoado Krum com faíscas vermelhas marcando sua localização. Eles o seguiram enquanto ele navegava pelas curvas finais. E então viram tudo de novo. Assim que Cedrico chegou primeiro à clareira, o jato de luz vermelha que o atordoou disparou da cerca viva. E por uma fração de segundo, antes que o feitiço fosse lançado, Ariana apontou novamente. Olhe, à esquerda do teixo. Lá estava ela novamente.
A forma espectral e apagada de Bellatrix Lestrange com a varinha erguida, o rosto contorcido em um sorriso triunfante, antes de desaparecer novamente nas sombras. Ela estava abrindo caminho para Harry, murmurou Dumbledore, com uma expressão de horror crescente no rosto. Ela estava abrindo caminho para ele. Ela estava garantindo que Harry seria o único a chegar à taça sozinho. O resto da lembrança se desenrolou com uma velocidade nauseante e predestinada. Eles observaram Harry pegar a taça, sentiram um puxão violento da chave de portal e aterrissaram com ele no cemitério escuro e aterrorizante. A cena era exatamente como Harry a descrevera. O grande caldeirão, a cobra sibilante, as lápides escuras. E a figura baixa e encapuzada de Pedro Pettigrew, carregando a figura grotesca e encolhida do Voldemort, com aparência de criança. Ouviram a voz aguda e chorosa de Pettigrew. Viram-no erguer a varinha para lançar a maldição. E então sentiram a sensação violenta e dilacerante quando Harry, seguindo à risca o protocolo de Ariana, forçou a ativação da chave de portal. O cemitério desapareceu em um redemoinho nauseante, e eles estavam de volta, parados na calma silenciosa e estéril da ala hospitalar. O silêncio na sala era absoluto, pesado com o peso do que tinham acabado de testemunhar. É verdade, disse Amélia Bones com a voz tensa e oca. Tudo, ele voltou. Sirius tremia de uma fúria silenciosa e assassina. Pettigrew e Bellatrix. Ela estava lá. Ela o estava ajudando. Foi uma conspiração coordenada, disse Dumbledore, com o rosto parecendo 100 anos mais velho. Bellatrix abriu caminho para Harry dentro do labirinto, garantindo que seria ele quem tocaria a chave de portal. Pettigrew estava esperando do outro lado para realizar o ritual. Ele olhou para Harry. Seu sangue, Harry. Ele tem o seu sangue. A realidade do retorno de Voldemort não era mais uma teoria. Era um fato testemunhado e inegável. Mas a mente de Ariana estava focada na outra implicação mais imediata. O plano do impostor Moody falhou, disse ela, juntando as peças. Então Bellatrix se tornou agente deles do lado de fora. Ela esteve à solta, operando livremente esse tempo todo. Sua fuga de Azkaban provavelmente foi orquestrada por Pettigrew para isso. Esse era o objetivo final deles, murmurou Remus. Operar nas sombras enquanto o ministério estava focado em Pettigrew. O rosto de Amélia Bones era uma máscara de fúria fria. Fomos enganados. Todo o departamento de Aurores. Ela se virou para Dumbledore com a voz dura como aço. Alvo, isso muda tudo. Não se trata mais apenas de Pettigrew. Temos 2 comensais da morte de alto nível e extremamente perigosos à solta, que conseguiram restaurar seu mestre. Preciso retornar ao ministério imediatamente. Precisamos nos mobilizar. Enquanto Amélia e os professores iniciavam uma discussão frenética e em voz baixa sobre estratégia e segurança, Harry sentou-se na cama, tomado por uma profunda exaustão. Ele havia sobrevivido. Ele havia seguido o plano. Mas ainda assim servirá como a chave involuntária para o retorno de Voldemort. Ele olhou para os amigos. Hermione, pálida, mas resoluta. Daphne com o rosto uma máscara de fria fúria sonserina. E Ariana, que observava os professores estrategistas com uma expressão calma e calculista. Ela não estava em pânico. Observava, analisava, já partindo para a próxima fase da guerra. Eles tinham visto a verdade. A guerra não era mais uma sombra distante. Ela havia chegado. E enquanto Harry olhava para os rostos determinados de seus amigos, sabia que acontecesse o que acontecesse a seguir, ele não enfrentaria sozinho. Capítulo 110. As últimas semanas de aula em Hogwarts foram um anticlímax estranho e surreal. A história oficial divulgada ao público era que o torneio Tribruxo havia terminado com a vitória de Harry Potter, demonstrando sua coragem excepcional. A infeliz interferência mágica durante a tarefa final foi atribuída ao fugitivo Pedro Pettigrew, e o Ministério, sob intensa pressão, lançou uma caçada massiva e de alto perfil para capturar ele e Bellatrix Lestrange. A verdade sobre o retorno de Voldemort era um segredo guardado a 7 chaves pelo pequeno círculo que havia visto a memória. Havia rumores em Hogwarts, como sempre, de Harry Potter e Dumbledore pregando sobre o retorno de Voldemort, um fato que perturbou alguns, enquanto outros apenas zombaram da notícia. Ariana, quando questionada por Dumbledore sobre o motivo de não apoiá-los abertamente, manifestou 2 opiniões principais. A primeira era que, como Voldemort não era conhecido publicamente, provar seu retorno era impossível, especialmente quando o público negava a possibilidade. A segunda era que Fudge não apoiaria publicamente essa narrativa e provavelmente declararia guerra contra Harry e Dumbledore. Nesse momento, a neutralidade de Ariana significava que ela era perfeitamente capaz de usar a decisão de Fudge de fortalecer os Aurores contra os fugitivos conhecidos como um passo em direção à luta contra Voldemort, mesmo sem o próprio Fudge saber disso. A crença de Fudge de que Ariana o apoiava era simplesmente sua própria concepção equivocada, e não da conta de Ariana. Para Ariana, o resultado do ano foi uma vitória significativa, ainda que parcial. Seu objetivo principal, a sobrevivência de Harry, havia sido alcançado. Seu objetivo secundário, impedir a morte de um colega campeão, também fora bem-sucedido. Cedrico Diggory estava vivo e bem, celebrado como um verdadeiro campeão de Hogwarts, mesmo não sendo um vencedor. A linha do tempo havia sido alterada com sucesso. Voldemort havia retornado, sim, mas essa sempre fora uma variável inevitável. A diferença crucial era que ele havia retornado sem um confronto dramático e sem a morte de um aluno para marcar sua ressurreição. Ele era uma sombra com a qual eles lutariam escondidos. Isso lhes dava tempo. E o tempo era seu bem mais valioso. No último dia de aula, enquanto a maioria dos alunos arrumava freneticamente seus malões e se despedia, Ariana tinha um último assunto para resolver. Ela se esgueirou para o corredor do 7º andar.
Preciso do lugar onde as coisas estão escondidas, pensou ela, andando 3 vezes diante da muralha. Preciso encontrar o diadema perdido da Corvinal. A porta familiar e polida apareceu. Ela entrou não em seu laboratório, mas na vasta e caótica catedral de coisas perdidas, a câmara que ela mesma havia trancado. Montanhas de móveis antigos, torres de livros esquecidos e séculos de esperanças e sonhos descartados enchiam o espaço cavernoso, organizados e ainda assim, desorganizados. Ela não procurou sem rumo. Fechou os olhos e concentrou os sentidos, buscando não um objeto, mas a assinatura familiar, fria e cancerosa de uma Horcrux. Era um sussurro fraco e doentio no silêncio mágico. Ela o seguiu, navegando pelo labirinto de lixo esquecido com uma graça silenciosa e determinada. Ela o encontrou empoleirado sobre um busto empoeirado e lascado de um velho e feio feiticeiro. Era um delicado diadema de prata, lindamente trabalhado com uma safira azul clara engastada no centro. Estava manchado e velho, mas ainda irradiava uma tênue aura de sabedoria ancestral, agora horrivelmente corrompida pelo fragmento de alma que o prendia. A inteligência incomensurável é o maior tesouro do homem, estava fracamente gravado em sua superfície. O procedimento, àquela altura, já era familiar. Ela criou seu espaço de trabalho estéril e protegido. Administrou o anestésico. Usou a língua de cobra para ordenar que as defesas do fragmento de alma se abaixassem. E com o Icilium animal limpo e eficiente, ela puxou o fragmento gritante da alma de Tom Riddle de seu esconderijo e o selou dentro de uma nova esfera de obsidiana. Ela agora possuía outro pedaço da alma de Lord Voldemort. Ela entregou o quarto pedaço da alma mutilada de Tom e o diadema, agora purificado, a Dumbledore pouco antes de partir para o trem. O diretor, que estava se acostumando com as impressionantes realizações de seu prodígio, simplesmente balançou a cabeça com um sorriso cansado e impressionado. Você fez em um único ano o que eu não consegui fazer em uma década, Ariana, disse ele, aceitando a Horcrux contida. Eu tinha dados melhores, respondeu ela simplesmente. Assim como o medalhão, professor, vou ficar com o diadema. É mais seguro perdido comigo do que encontrado em um cofre do ministério. Dumbledore assentiu sem hesitar. A tutela dela era, ele sabia, a mais segura do mundo. A partida dos estudantes estrangeiros foi uma série de despedidas comoventes. Victor Krum, taciturno como sempre, encontrou Hermione e cumprimentou-a com um aceno firme e formal antes de embarcar na escura nave de Durmstrang, prometendo escrever. Fleur Delacour, no entanto, procurou Ariana. Ela se aproximou do grupo Grifinória Sonserina com uma graça renovada, sua arrogância anterior completamente perdida. Ariana, disse ela com a voz calorosa e sincera. Desejo-lhe um bom verão. Você é uma bruxa verdadeiramente extraordinária. Linda e poderosa. Deu um abraço breve e continental em Ariana. Por favor, mantenha contato. Ao se afastar, lançou um sorriso rápido e triunfante por cima do ombro ao ver as expressões levemente irritadas nos rostos de Hermione e Daphne, e uma última centelha bem-humorada em seus olhos diante do olhar possessivo delas. A viagem de volta a Londres no expresso de Hogwarts foi tranquila e feliz. Os 6 Harry, Rony, Neville, Hermione, Daphne e Ariana ocupavam uma carruagem. Então, quais são os planos para o verão? Perguntou Rony. Estou na toca, Harry vem ficar comigo depois de uma semana, e os pais da Hermione vão levá-la para a França. Minha família também está passando o verão no continente, disse Daphne. Papai tem assuntos diplomáticos para tratar. Todos os olhos se voltaram para Ariana. Estarei em Grimmauld Place na primeira semana, anunciou ela. Sirius e Remus precisam de ajuda para organizar a biblioteca da família Black, uma tarefa que considero aceitável. Depois disso fez uma pausa, olhando para Neville e planejo visitar a mansão Longbottom por um tempo. O rosto de Neville se iluminou com um sorriso radiante e alegre. A perspectiva de ter Ariana, a pessoa que lhe devolver os pais, como hóspede em sua própria casa era a maior honra que ele poderia imaginar. E depois disso? Hermione insistiu, com um olhar esperançoso no rosto. Depois disso, disse Ariana, com um olhar pensativo e distante, vou me retirar para minha própria residência. Tenho um novo projeto em desenvolvimento. Ah, perguntou Hermione, com a curiosidade imediatamente aguçada. O que é? Uma nova teoria mágica? Um problema alquímico? Algo mais fundamental, respondeu Ariana, com uma expressão serena, mas com a mente já trabalhando nas variáveis complexas. Era seu projeto mais audacioso até então, um plano que a levaria às águas mais profundas e perigosas da magia. Enquanto o trem rufava em direção a Londres, levando-os para longe de um ano de provações e triunfos, Ariana já olhava para o futuro, sua mente brilhante focada no próximo problema impossível, pronta para resolvê-lo. Capítulo 111. A primeira semana de verão no número 12 do Largo Grimmauld foi um retorno ao paraíso para Harry. Era um momento em sua vida para experimentar um lar verdadeiro, caótico e amoroso durante as férias, algo que ele também apreciara imensamente no ano anterior. A casa, sob os cuidados recém-entusiasmados e centrados em Ariana, de monstro, estava lentamente se livrando de sua atmosfera sombria e opressiva. As manhãs eram preenchidas com as brincadeiras descontraídas de Sirius e Remo, as tardes com a exploração dos cômodos empoeirados e cheios de segredos, e as noites com refeições compartilhadas onde o riso e não o medo era o som dominante. Ariana se encaixou nessa nova dinâmica familiar com sua graça serena de sempre. Era uma presença calma e tranquilizadora, frequentemente encontrada lendo em um canto da sala de estar enquanto os outros se dedicavam a atividades mais barulhentas. Seu principal projeto era a biblioteca da família Black. Era um tesouro de conhecimento mágico antigo, muitas vezes obscuro. Com a permissão de Sirius, ela começou a tarefa monumental de catalogar, expurgar os tomos amaldiçoados mais perigosos e restaurar os valiosos. Foi uma tarefa que ela empreendeu com o zelo de uma bibliotecária e a precisão de uma estudiosa. Certa tarde, enquanto Harry e Remo estavam ocupados no pequeno quarto magicamente expandido do sótão, Ariana procurou Sirius.
Ela o encontrou no escritório, observando a vasta e extensa tapeçaria da árvore genealógica da família Black. Sirius, disse ela, sua voz o arrancando de seu devaneio. Preciso falar com você em particular, sobre um assunto de importância estratégica para o esforço de guerra. O tom dela era tão sério, tão formal, que Sirius imediatamente lhe deu toda a atenção. Ele gesticulou para uma cadeira. Claro, Ariana. O que foi? Com o retorno de Voldemort, começou ela, dispensando as gentilezas, ele precisará de uma base de operações. Um local seguro e bem protegido dentro da Grã-Bretanha, de onde possa reunir seus seguidores e planejar seus próximos movimentos. Ele não escolherá um local aleatório. Escolherá um lugar de poder, oferecido por um de seus seguidores mais leais e de alto escalão. A expressão de Sirius escureceu. Lúcio Malfoy. Exatamente, afirmou Ariana. A mansão Malfoy é a escolha mais lógica. É bem protegida, politicamente significativa, e a negação pública de Lúcio sobre seu passado como comensal da morte a torna o quartel-general perfeito e insuspeito. E o que podemos fazer a respeito? Perguntou Sirius com uma raiva frustrada na voz. Não podemos simplesmente invadir o lugar. Fudge jamais permitiria. Não precisamos invadir, disse Ariana, com um brilho frio e penetrante nos olhos. Precisamos retomá-la legalmente. Sirius a encarou, completamente perplexo. Retomar posse? Do que você está falando? Passei algum tempo em sua biblioteca estudando as antigas leis das casas de sangue puro e os contratos de casamento da nobre e antiquíssima casa dos Black, disse ela, com a voz tão calma quanto se estivesse discutindo uma receita de poções. Você, Sirius, como último herdeiro masculino, é o senhor indiscutível da família Black. Sua autoridade, em questões de direito de família, é absoluta. Ela continuou, sua lógica se desdobrando como um argumento jurídico. Sua prima Narcisa casou-se com Lúcio Malfoy. O contrato de casamento dela incluía um dote significativo fornecido pela fortuna da família Black à família Malfoy. Um dote que descobri incluía a escritura do terreno onde a mansão Malfoy foi construída, tornando-a efetivamente uma propriedade da família Black, doada por casamento. Os olhos de Sirius se arregalaram quando ele começou a entender o plano dela. Da mesma forma, continuou Ariana, sua outra prima Bellatrix, casou-se com Rodolfo Lestrange. O dote dela também era substancial. O que você quer dizer, Ariana? Sirius perguntou, seu coração começando a bater forte. A questão, disse ela baixando a voz para um tom baixo e conspiratório, é que a antiga lei dos puros sangues contém cláusulas para a revogação de tais contratos. Como Lord Black, você tem o direito de dissolver as alianças matrimoniais de qualquer um que tenha desonrado a casa ou agido contra seus interesses. Bellatrix Lestrange é uma assassina em massa condenada e fugitiva. Narcisa Malfoy é casada com um comensal da morte conhecido, embora não condenado, que se relaciona com o homem que assassinou seus novos familiares. Você tem motivos mais do que suficientes. Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando com um brilho implacável e estratégico. Você tem a autoridade legal, mágica e moral para revogar ambos os contratos de casamento. E ao fazê-lo, pode legalmente reivindicar os dotes deles. O impacto total e devastador de suas palavras atingiu Sirius. Recuperar os dotes. Isso significaria que eu seria dono da mansão Malfoy. Sim, ela confirmou. E você ganharia o controle de todo o cofre da família Malfoy em Gringotts, que seria confiscado para pagar a parte em dinheiro do dote. Você efetivamente levaria Lúcio Malfoy à falência e o despejaria de sua própria casa. Sirius pareceu atordoado. Então um sorriso lento e predatório se espalhou por seu rosto. Era o sorriso do velho saqueador, o encrenqueiro. Essa é a coisa mais linda e cruel que eu já ouvi. O momento, no entanto, é crucial, alertou Ariana. Vocês não devem agir agora. Fazer isso alertaria Voldemort de que estamos cientes de sua presença lá. Vocês permitirão que eles continuem usando a mansão. Deixem que se sintam seguros. Deixem que estabeleçam seus quartéis generais, tragam seus seguidores, armazenem seus artefatos sombrios. Nós os deixaremos construir seu ninho de vespas. E então, Sirius respirou cativado. E então, disse Ariana com a voz gélida, no momento que escolhermos, talvez depois que Voldemort reaparecer publicamente e o Ministério não puder mais negar a verdade, vocês promulgarão a cláusula de revogação. Com um único movimento legal, vocês tomarão a casa, a fortuna e a base de operações dele, jogando o Lorde das Trevas e todo o seu círculo íntimo na rua. Será um golpe tão devastador, tão humilhante, que paralisará toda a organização antes mesmo que a guerra comece de verdade. O plano não era apenas uma estratégia militar, era uma obra-prima de guerra política e econômica. Usava as próprias leis arcaicas e preconceituosas dos puros sangues como arma contra eles. Tem mais uma coisa, disse Ariana, mudando ligeiramente o tom de voz. O dote dos Lestrange. Quando você o recuperar, também assumirá o controle do cofre de Gringotts. É seu, disse Sirius imediatamente. Seja lá o que tiver dentro. Não estou interessada no ouro, disse Ariana. Mas Bellatrix, como a tenente mais confiável de Voldemort, provavelmente foi encarregada de um objeto de grande importância para ele. Um objeto que acredito estar atualmente guardado em seu cofre. Precisarei acessá-lo. Ela estava, é claro, se referindo à taça da Lufa-Lufa. Sirius Black olhou para a jovem à sua frente, uma garota que acabará de lhe entregar o equivalente legal e financeiro de um dragão. Ela o havia equipado com uma arma mais poderosa do que qualquer maldição.
Ariana, disse ele com a voz cheia de um respeito novo e profundo. Considere feito. Mandarei meus advogados em Gringotts começarem a redigir a papelada imediatamente. Estaremos prontos para agir assim que você der a ordem. Ele se levantou e foi até a janela, observando a tranquila rua de Londres. Lúcio Malfoy dormia pacificamente em sua grande mansão, completamente alheio ao fato de que uma garota de 15 anos o havia destruído legal e financeiramente, e estava simplesmente esperando o momento perfeito para dar o golpe final. A guerra tinha muitas frentes, e Ariana Dumbledore acabará de inaugurar uma nova, bem no coração do tesouro inimigo. Capítulo 112. Após uma semana de planejamento estratégico em Grimmauld Place, Ariana cumpriu sua próxima promessa. Enviou uma coruja para a mansão Longbottom, e a resposta de uma Augusta encantada foi imediata. Uma chave de portal foi anexada, programada para ser ativada na tarde seguinte. A mansão Longbottom não se comparava em nada à grandiosidade sombria de Grimmauld Place ou à elegância aristocrática da propriedade Greengrass. Era uma casa de campo ampla e confortável, construída com pedras quentes cor de mel e cercada pelos jardins mais magníficos, caóticos e mágicos que Ariana já vira. Estufas cintilavam com calor mágico, plantas estranhas e belas com folhas pulsantes cresciam ao lado de rosas perfeitamente comuns, e o ar estava impregnado do aroma rico e argiloso de uma centena de pólens mágicos diferentes. Era o paraíso de um herbologista, um lar que parecia profunda e fundamentalmente conectado à terra. Neville a encontrou no portão. A habitual postura ansiosa de seus ombros já havia desaparecido há muito tempo, uma lembrança distante. Ele se ergueu, o rosto iluminado por uma alegria silenciosa e constante que parecia emanar de seu íntimo. Ariana, ele disse, sua voz cheia de um calor e confiança com os quais ela já estava familiarizada ultimamente. Obrigada por terem vindo. Eles estão esperando no solário. Ele a conduziu pela casa confortável e ensolarada até uma ampla sala com paredes de vidro e vista para os jardins. Augusta Longbottom estava lá, sua expressão severa de sempre suavizada por uma felicidade inegável e radiante. E sentados em poltronas confortáveis de mãos dadas, estavam Alice e Frank Longbottom. A mudança foi de tirar o fôlego. Frank ainda estava quieto, sua recuperação um caminho mais lento e difícil. Mas seus olhos não demonstravam mais nenhum traço de vacuidade. Estavam límpidos e acompanhavam os movimentos de Neville com um olhar de reconhecimento crescente e orgulhoso. Ele ainda estava se recuperando, mas conseguia sorrir, um sorriso verdadeiro e genuíno, e havia cumprimentado o filho naquela manhã com uma única e clara palavra. Neville. Alice, no entanto, era um milagre. A fisioterapia tinha sido árdua, mas ela estava recuperando as forças. A mulher frágil e assombrada do Centemungus havia sumido. Em seu lugar, havia uma mulher com olhos gentis e inteligentes, cujo rosto ainda guardava as sombras da provação, mas agora repleto de uma luz serena e determinada. Ela se levantou quando Ariana entrou, com movimentos um pouco instáveis, mas cheios de graça. Senhorita Dumbledore, disse ela com a voz suave, mas clara. Ela se aproximou e, para a surpresa de Ariana, segurou suas duas mãos. As palavras obrigada parecem tão pequenas diante do que você nos deu. Você nos devolveu nossas vidas. Você nos devolveu nosso filho, seus pais. Estou feliz em vê-la se recuperando tão bem, senhora Longbottom, respondeu Ariana, com a voz cheia de genuíno calor. Por favor, ela insistiu. Me chame de Alice. Passaram a tarde no solário, conversando. Augusta, pela primeira vez, não falou de dever e honra, mas de sua alegria, seu alívio. Neville, com seus pais ouvindo atentamente, falou com paixão e competência sobre as propriedades mágicas da Mimbulus Mimbletonia que cultivava. Mais tarde, enquanto Frank descansava e Neville mostrava à avó o presente de Hermione, uma rara enciclopédia de herbologia, Ariana se viu sozinha com Alice, tomando chá e observando os jardins. Neville me contou sobre os amigos dele, disse Alice, com um olhar pensativo. Sobre Rony Weasley e Hermione Granger e sobre Harry. Ela olhou para Ariana, com os olhos cheios de uma curiosidade suave e triste. Meu afilhado. Às vezes vejo a foto dele nos jornais. Ele se parece muito com James, mas tem os olhos dela, os olhos de Lily. A lembrança veio à tona. Ela tinha sido uma das melhores amigas de Lilian Potter. Deve ser difícil para ele, continuou Alice, crescer sem eles. E agora com Sirius de volta à vida dele. É uma alegria, mas uma alegria complicada. Ariana viu sua oportunidade, o próximo passo lógico em seu plano para reforçar a estrutura de apoio de Harry. Ele está lidando bem com isso, disse Ariana. Sirius e Remus fornecem uma conexão com o pai dele. Eles são uma grande fonte de força para ele. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Mas ele não tem mais ninguém que possa realmente falar com ele sobre a mãe. Não apenas sobre sua bravura, mas sobre sua bondade, seu humor, seu coração. Alice olhou para ela e a compreensão surgiu em seus olhos. Você é a madrinha dele, Alice, declarou Ariana gentilmente. Esse é um laço de magia e amor. Um laço que foi roubado de vocês dois por 13 anos. Agora que você está de volta, esse laço pode ser refeito. Mas o que eu poderia oferecer a ele? Alice sussurrou com um lampejo de sua antiga insegurança transparecendo. Eu ainda sou tão frágil. Mal me conheço, quanto mais como ser madrinha do garoto mais famoso do mundo. Você não precisa oferecer fama ou grandes aventuras a ele, retrucou Ariana. Você só precisa oferecer suas memórias. Conte a ele sobre a garota com quem você estudou. Conte a ele sobre a diversão que vocês tiveram. O jeito como ela mastigava a pena quando estava concentrada, o som da risada dela. Você pode dar a ele um pedaço da mãe que ninguém mais pode. Você pode dar a ele os pequenos, tranquilos e reais momentos que constroem uma vida. Ela deixou a ideia se estabelecer, uma semente de propósito plantada no solo recém-fértil da mente curada de Alice. Ele precisa de você, disse Ariana simplesmente.
Não como uma lenda do passado, mas como uma família para o futuro. E talvez, você precise dele também. Alice olhou para o jardim, para um lírio vibrante e cantante que parecia voltar o rosto para o sol. Um sorriso lento e determinado se espalhou por seu rosto. O caminho para sua recuperação completa havia sido uma estrada assustadora e desconhecida. Mas agora Ariana acabará de lhe dar um destino. Um propósito além de sua própria cura. Quando eu estiver mais forte, disse Alice, com a voz cheia de uma nova e silenciosa resolução, eu gostaria de vê-lo. Gostaria de contar ao meu afilhado tudo sobre a mãe dele. Ariana sentiu, uma sensação de silenciosa satisfação tomando conta dela. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.